Boa noite, pessoal. Terceira aula de Direito Tributário 2, terça-noite. Já pela manhã tivemos a nossa aula. A Mariana esteve aqui semana passada, hoje não veio. A turma ficou de vir, não veio. Estamos aqui com o Eduardo Costa, cantor, Eduardo Costa Almeida, Elias Fernandes, parente do Figueiredo, Gilson, meu amigo Gilson, meu assessor para assuntos estratégicos. João Gabriel, Mariana, duas Mariana Jacobo, Mariana Sabino. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Matheus, Rafael, alguns entrando agora. Já liguei o ar-condicionado, está um calor horrível aqui hoje. Vou tentar abrir aqui esse treco aqui. Boa noite, Felipe Stork, meu orientando. Sejam todos bem-vindos nessa nossa terceira aula. Nós estávamos tratando, e vamos iniciar já, daqui a pouco o pessoal vai chegando aí. Leonardo, Laís, Leandro, Leonardo. Aqui tem cantor, tem o Stork, que é do rock. Tem o Gilson, que é pesquisador. Nossa senhora, olha a situação que eu estou me metido aqui. Então, olha só. Agora eu vou ligar aqui a câmera da... Vamos ver se consigo ligar aqui nessa tomada aqui. Vamos ver aqui. Compartilhar câmera. Tem um lado do meu USB que não funciona muito bem, eu acho. Aqui vai dar. Vamos lá, compartilhar. Arquivo. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui, meu Deus do céu. Cancelar arquivo. Aqui no Leão. Alguém que abra o microfone para saber se eu consigo Sim, ouvir professor, vocês. está funcionando. Tá. Mariana Jacobo. Por que não está funcionando a tela do... Só experimentar um negócio. Pessoal, não está funcionando a câmera da webcam. Deixa eu ver aqui. A webcam não está funcionando. Eu vou sair um pouco, vou tentar ligar de novo. Não sei se tem algum botão aqui, acho que não. Fala, meu mestre. Ó, chegou alguém aqui já. Não estou conseguindo compartilhar. A Mayra chegou.
Eu tô com uma dor nas costas e tô... De manhã eu dei aula de manhã já, né? Ah, agora vai dar certo. Opa, agora sim. 308. Direito? Olha só. Pessoal, estão ouvindo agora? Deu certo a câmera aqui. O Gilson já o confirmou. Então vamos lá, vamos iniciar aqui nossa aula. Já estamos gravando. Mayra, Gilson, Felipe, Arthur, Camila, Carlos, Eduardo, Elias, Felipe, Gilson, João, Laís, Leonardo, Mariano, Mayra, Mariana, Matheus, Rafael, Ricardo, Sayonara. Agora está bem início da imagem e o som também. Então eu encerrei e reiniciei aqui o... Como é que é o teu nome? Desculpe. Tiago. Tiago está aqui presente. Vou mostrar ele aqui para vocês. Já vou virar aqui a câmera aqui para nós poder mostrar. O Ibope está fraco, mas o Tiago está aqui, ó. Dá um alô aí, Tiago. Ali está o Tiago, a turma está vazia, me abandonaram todos. Mas vamos lá. Eu vou focar aqui, Tiago, nesse quadro, que aí o pessoal enxerga lá de casa, certo? Estão ouvindo bem? Podem fazer pergunta, podem interromper, não tem problema nenhum. Vou pegar umas canetinhas aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês a divisão. Nós começamos na semana passada a falar dos crimes tributários, né, da Lei 8.137. Então nós vamos iniciar. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó. Para cobrar o tributo, o primeiro passo, não sei se vocês estão vendo aqui, não sei se dá para enxergar, acho que até dá para ficar mais perto aqui, mas aí vai ficar muito... Olha só, aqui, ó. Dá para enxergar, né? Olha só. Primeiro passo é instituir por lei. Vejam bem, estou focando aqui no quadro para a gente poder se enxergar. A Constituição não institui tributos no Brasil. A Constituição constitui o Estado brasileiro. Do artigo 145 até o artigo 162, ela trata de tributação. Mas o papel da Constituição é definir as espécies tributárias. No artigo 145 diz: a União, Estados e municípios poderão instituir impostos, taxas, contribuição de melhoria. Depois, no 145, vem a contribuição, o empréstimo compulsório, e o 149, contribuições sociais. Lá no 149A tem a contribuição da iluminação pública dos municípios. Então, nesses artigos estão as definições das espécies tributárias. Esse é um papel da Constituição, definir as espécies. O segundo papel da Constituição é dizer que uma lei complementar terá que ser produzida para dispor sobre as regras gerais da tributação. Essa lei é o Código Tributário. Então, vamos adiante. Dentro do sistema tributário nacional, nós temos o primeiro passo, que inaugura o sistema, é a Constituição. O segundo passo, fabricar um Código Tributário. Como nós já tínhamos um Código Tributário de 66, a Constituição recepcionou ele como lei complementar, porque agora a Constituição diz que tem que ser uma lei complementar que tem que fazer isso, esse papel, esse trabalho. As normas gerais de tributação estão estabelecidas no Código Tributário Nacional. Só que agora, no âmbito dos estados, tu tem uma Constituição estadual, no âmbito do município, tu tem a lei orgânica, que é uma Constituição municipal. Então, tu tem que ter um Código Tributário estadual e tu tem que ter um Código Tributário municipal. Porque aí tu fecha o sistema nacional, sistema tributário nacional, sistema tributário estadual e fecha o sistema tributário municipal. Além disso, a Constituição delimita as competências para a instituição dos impostos. Dos impostos, que é a primeira espécie tributária e a mais importante. Sempre dizendo que imposto não é sinônimo de tributo. Tributo é gênero, imposto é uma espécie de tributo. Taxa é outra espécie de tributo. Contribuição de melhoria é outra espécie de tributo. Contribuições sociais e o empréstimo compulsório. Tudo previsto na Constituição. Agora, o momento para instituir, o jeito, a forma para instituir o tributo, propriamente dito, colocar ele no mundo jurídico,
dentro desse sistema, então, a Constituição determina as competências, o Código Tributário, ou os códigos tributários, definem as regras gerais, quando é que acontece prescrição, decadência, o que é lançamento, quem é o sujeito passivo, o que é um contribuinte, como é que tu extingue o crédito tributário pelo pagamento, pelo parcelamento, pela dação em pagamento, pela transação, como é que tu suspende, pela anistia, pela remissão, sei lá. São várias as normas gerais estabelecidas no Código. Agora, é na lei ordinária que tu institui o tributo. Tributos não são instituídos por lei complementar, porque não é o papel da lei complementar fazer isso. O papel da lei complementar, segundo o artigo 146 da Constituição, é estabelecer as normas gerais. Então, tendo uma lei ordinária instituindo o tributo, essa lei deve prever o quê? Uma hipótese de incidência. O que precisa acontecer para ti ser um devedor de tributo? Na prática é isso. A lei tem que me dizer o que eu tenho que fazer para ser devedor, para que eu tenha uma obrigação tributária. O que eu preciso fazer? Então vamos dar alguns exemplos. O imposto de renda. A hipótese de incidência do imposto de renda é quem vier a ter renda ou qualquer provento. Ah, é, professor? Então, se eu arrumar um emprego, quando o meu patrão me pagar o salário, isso é renda, é renda. Aí eu tenho que pagar imposto de renda. Aí tu vai lá na lei de imposto de renda, tem uma tabela e diz, olha, se tu ganhar até 1.900 e pouco, tu não precisa pagar, está isento. Mas de 1.900 e pouco para cima, tem faixas de alíquotas para te pagar. Até 2.000 e pouco é 7,5%, depois é 15%, depois é 22,5%, depois é 27,5%. Certo? Essas faixas são definidas todo ano pelo governo. O governo deveria atualizar isso, sempre aumentando um pouco pela inflação, mas o governo não faz isso, cada vez mais as pessoas pagam mais imposto porque ele não atualiza essas faixas de isenção. Aí eu estou ganhando mais, aliás, estou ganhando a mesma coisa de um ano para outro, só que pagando mais, porque eu estou migrando para outras faixas maiores. Bom, se eu tenho a lei que prevê a hipótese, nesse caso eu dei o exemplo da hipótese de ciência de imposto de renda, quando eu arrumo um emprego e recebo salário, acontece algo no mundo real, que é o fato gerador do tributo. Porque a hipótese de incidência é uma previsão legal virtual. Olha, se tu vier a ter renda, é uma previsão futura. Quando a lei estabelece a hipótese, ainda ninguém está devendo tributo. Agora, no momento que eu me emprego e recebo o pagamento do salário, esse salário em dinheiro confirma, é um fato gerador do tributo. Porque esse fato confirma a hipótese prevista na lei. Está claro até aqui? Aí eu disse na aula passada, se alguém falar aqui, tu vai me avisando aqui, que aí eu vou, tu vai lendo ali, ó. Tu vai lendo o chat ali, que é alguns... O Daniel está perguntando, é o mesmo que o fato gerador? É o fato gerador. Pessoal, fato gerador é uma situação necessária e suficiente para dar origem à obrigação tributária. Então, o próximo passo, acontecendo o fato gerador, é dar origem ao quê? À obrigação tributária. Ou seja, alguém está devendo para o Estado alguma coisa. Quem é esse alguém? É o João que arrumou um emprego e recebeu o pagamento do salário. Esse fluxograma aqui tem que estar completo. Agora, pense bem. O João recebeu o salário, o professor João recebeu o salário da Univale, recebeu o salário lá de Itapema, que ele é o vice-prefeito lá, ele recebeu o salário do escritório dele e tal. Então, ele recebeu uma soma de salários. Cada lugar que ele recebe o salário, o patrão já desconta na fonte um pouquinho. Porque existe na lei do imposto de renda a obrigação do patrão descontar na fonte e já recolher para a União. Certo? O que a Univale me desconta aqui na fonte, manda para a União. O que Itapema desconta na fonte lá do meu subsídio como vice-prefeito, fica para Itapema. Por quê? Porque na repartição tributária esse valor fica para o próprio município. Todo servidor público que tem desconto na fonte do seu salário para fins de imposto de renda, o dinheiro fica no ente que ele trabalha. É uma forma que a Constituição criou para já deixar o dinheiro ali, naquele ente. Então, se tu for promotor de justiça do Estado, quando descontar o teu imposto de renda, vai ficar para o Estado. Se tu é procurador da República, o desconto do imposto de renda do procurador da República fica para a União. Não vai para o Estado e o município. Então, é uma forma de alimentar os cofres públicos dos municípios, do próprio desconto do imposto de renda dos seus servidores. Certo? Bom, se o fato gerador aconteceu e confirmou a hipótese de incidência prevista em lei, eu disse sim para tudo isso aqui. Tem a lei,
Tem a hipótese, o fato aconteceu, logo existe uma obrigação tributária. Aonde que o contribuinte ou o sujeito passivo, aqui eu quero fazer uma diferença. O desconto do imposto de renda do professor João pela Univale, quem é o contribuinte desse imposto de renda? É a Univale ou é o professor João? Quem é o contribuinte? Professor, estou respondendo aqui, ó. Gilson, Ricardo, Marta, tudo respondendo. Mas quem é o sujeito passivo da obrigação? A Univale. Porque sujeito passivo, pessoal, é a pessoa que tem que entregar o dinheiro. O contribuinte é aquele que está previsto em lei como sendo o responsável pelo fato gerador. Certo? O fato gerador fui eu que fiz, porque eu trabalhei e recebi renda. Agora, o sujeito passivo, nesse caso, não sou eu, é a Univale. Vou dar outro exemplo. O desconto da contribuição previdenciária sobre o meu salário, aqui na Univale. Quem é que faz? A Univale. Quem é que repassa para o INSS? A Univale. Quem é o contribuinte dessa contribuição do empregado? O João. Quem é o sujeito passivo? A Univale também. Agora, no momento que tu é empregador, tu é contribuinte da contribuição e é o sujeito passivo ao mesmo tempo. Aí acumula as duas situações. Tem situações, normalmente o contribuinte é o sujeito passivo, mas não necessariamente. O fato gerador, ele é uma ocorrência de um fato real que confirma a hipótese prevista em lei. O fato gerador do IPI é quem industrializa um produto. Normalmente é uma indústria, uma empresa. Então, a pessoa jurídica pega motor, mais lata, mais banco, cria um carro. Uma montadora, ela montou um carro, ela fabricou um carro. Ao fabricar e vender, aconteceu o fato gerador do IPI. Porque o IPI, conforme a lei federal, a hipótese de incidência do IPI é quem vier a industrializar um produto. Tu pode industrializar qualquer produto. Alimentos, né? Produtos de limpeza. Tudo que tu industrializa, transforma pela indústria, incide, é o fato gerador do IPI. Só que a empresa que produz e industrializa vinho, ela colhe a uva e faz o vinho. É uma indústria de vinho. Ela industrializou e não vendeu, ainda o fato gerador não está completo. Agora, industrializou o vinho e vendeu para o mercado, o fato gerador do IPI aconteceu. O imposto sobre produtos industrializados. Só que o fato gerador se dá completamente quando a venda do produto acontece. Se eu produzir vinho e deixar de estoque, enquanto estiver lá no meu estoque, e não sair das dependências da indústria, não mudar de proprietário, não for para um distribuidor, não incide ainda. Nem o ICMS, Imposto sobre Circulação da Mercadoria, nem o IPI. Bom, eu produzo 1 milhão de garrafas de vinho. Cada garrafa de vinho sai X valor. Vamos supor que saia R$1 cada garrafa. Então dá R$1 milhão. Professor, eu posso declarar e pagar o IPI sobre um valor menor do que eu fabriquei? O correto é não. Se eu fabriquei 1 milhão e vendi 1 milhão, eu tenho que declarar, tirar a nota fiscal de 1 milhão e declarar para a União que vendi 1 milhão de garrafa, cada garrafa R$1. E eu recolho, conforme a alíquota, se for 45%, eu vou recolher 45% de 1 milhão, se for 100%, né, porque a alíquota sobre bebida alcoólica é 180%. Então, eu vou ter que vender ela por 200 e poucos, 3, 4 reais, porque eu fabriquei ela 1, porque ela vai me sair 3, 4 por causa da tributação. Bebida, cigarro tem IPI altíssimo, porque é uma seletividade que é autorizada pela lei. A Constituição diz que os produtos não essenciais podem ter uma alíquota seletiva alta. Até para poder diminuir a alíquota do IPI na industrialização do arroz, do feijão e tal. Não é o que acontece na prática, no fim o arroz e o feijão também é alto, mas a bebida, cigarro e material de limpeza, eles baixam o IPI nessas que são essenciais para a alimentação e aumentam o IPI, as alíquotas para essas que não são essenciais. Cigarro, bebida. Cigarro 200%. Então, se tu fabrica, se sai R$1 na fábrica, ele tem que vender por 5, porque vai a 3 com a tributação, daí tu tem que ter lucro, tu tem que vender a 5. Aí lá no Paraguai, que é 10%, vem do Paraguai o cigarro por um valor menor que aqui, porque aqui lá não incide essa violência
cobrança do IPI. Mas aí é o que eu quero chegar. Eu quero chegar no crime tributário. O crime tributário não se dá quando da fabricação da lei. Não se dá quando prevê a hipótese de incidência. Se dá quando o contribuinte esconde o fato gerador do Estado, quando ele trai o Estado e resolve esconder o fato gerador. Então, na aula passada, a gente iniciou falando dos crimes tributários. Então, eu dividi, vou colocar aqui, eu dividi o quadro em dois pedaços, está aqui, para falar da Lei 8.137. Eu falei que a lei de sonegação fiscal lá de 65 foi revogada. Em 1990, nós tivemos, então, a publicação da Lei 8.137, que é a lei que nos interessa para trabalhar os crimes contra a ordem tributária. Essa lei, ela tem como importância o artigo 1º, o artigo 2º, que eu vou colocar aqui um de cada lado, o artigo 3º nos interessa, porque são os crimes tributários praticados por servidores públicos. O artigo 12, que nos interessa também, que é um outro crimes também por servidores ou alguém que ocupa cargos públicos. Então, nós temos que trabalhar praticamente esses 4 artigos. 1º, 2º, 3º e o 12. O artigo 1º, nós vimos na aula passada, diz o seguinte, certo? Diz o seguinte, então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela, ó, agora vocês estão enxergando bem ali, tá bem legal. No artigo 1º, nós temos o quê? Olha só. Eu vou entrar no arquivo que a gente parou na semana passada, na lâmina. Meu aluno aqui vai poder ver ali no quadro. Então eu vou deixar o Gilson me ajudar. O Gilson vai me ajudando ali. Deixa eu só chegar até ele aqui. No artigo 1º, que o Gilson colocou aqui, diz o seguinte, olha só. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo. Ou contribuição social, que é um tributo, isso aqui é um absurdo, né, escrever assim, porque tributo contempla também a contribuição social. E qualquer acessório, reduzir tributo e qualquer acessório, mediante os seguintes condutas. Aí começa a elencar as condutas criminosas do artigo 1º, que são os crimes de ordem material. Anotem isso. Os crimes do artigo 1º são os crimes de ordem material. Então, eu vou colocar aqui, enquanto o Gilson vai colocando ali, ó, os crimes do artigo 1º são crimes materiais. Por que são crimes classificados como materiais? Porque eles precisam, para ser consumados, essas ações, como diz ali, omitir informação. Ou seja, o contribuinte vendeu um produto industrializado e não declarou isso para o governo federal, para a Receita Federal. Logo, ele omitiu a informação. Ah, professor, ele vendeu 1 milhão, mas ele declarou 500 mil. Que ele vendeu 500 mil. Então, sobre os outros 500 mil, ele omitiu a informação. Para quê? Para pagar menos. Se houver comprovação de que ele pagou menos em função dessa omissão, em relação a esse tributo específico, que eu estou dando exemplo, a Receita Federal, sabedora dessa omissão, dessa informação, passa para o Procurador da República, que é o Ministério Público Federal, encarregado disso, e o Ministério Público Federal, que é o Procurador da República, vai propor uma ação penal contra aquela empresa. Só que não pode ingressar contra a empresa, tem que ingressar contra o sócio, o diretor da empresa, porque tem que ser uma pessoa física para responder o processo criminal. Porque a consequência do processo criminal é a prisão. É a reclusão ou a detenção. Então, eu não tenho como deter ou recluir uma empresa. Então, eu tenho que achar uma pessoa física responsável pela empresa para acusar. O imposto de renda. Tu recebeu aluguéis, salário. Tu tem 2 empregos, recebeu 2 salários, mais aluguéis. Aí, o salário, como é declarado pelo teu patrão, tu não tem como esconder o fato gerador do salário. Então, o fato gerador de salário tu não pode esconder, mas os teus aluguéis, tu disse para o inquilino, ó, o meu inquilino, não, tu vai declarar? Para ti não serve para nada declarar. Tu não vai ganhar desconto no teu imposto de renda. Então, tu não declara e eu também não declaro.
O salário, o aluguel, 5 mil por mês, dá 60 mil no ano. 12 meses, vezes 5. Quer dizer, o cara que te pagou não declarou, tu que recebeu, que é o contribuinte do imposto de renda, também escondeu essa renda. Lógico que tu vai reduzir o pagamento do teu imposto de renda em função disso. Se houver prova disso, por parte da Receita, professor, mas como é que vai ter prova? Ah, o teu inquilino resolveu te sacanear, ele pediu para fazer uma mudança lá no apartamento que tu não autorizou, ele pediu para te pagar uma despesa lá que houve lá, uma coisa que quebrou no apartamento que tu não pagou, ele ficou bravo, daqui a pouco ele declarou. Chegou no abril do ano seguinte, ele declarou que pagou para o CPF tal 60 mil. Ou seja, ele acusou o fato gerador da renda aquela. Ele informou a Receita que houve fato gerador, fruto do aluguel. Aí o que acontece? Tu entrega teu imposto de renda sem aquela renda, e eles fazem o quê? Eles como é que chama isso? Eu sempre esqueço a palavra, não é consolidação, eles cruzam as informações, mas tem outra palavra. Daqui a pouco vem. A Receita Federal, ela recebe a declaração do inquilino com aquela informação. E ela confronta aquela informação do inquilino com a tua declaração. Porque o inquilino disse que pagou 60 mil, 5 por mês de aluguel para o CPF tal. Eles vão no CPF, ou o próprio sistema busca o CPF. Vamos ver se esse cara aqui também declarou que recebeu. Se ele recebeu, isso é uma renda. Se ele recebeu a renda de 60 mil, é fato gerador do imposto de renda. Porque a hipótese de incidência do imposto de renda é quem vier a ter renda ou qualquer provento. Ele teve isso como renda. Pode ser aluguel, pode ser arrendamento de terra, pode ser honorário de advogado, pode ser salário de uma empresa, de trabalho, ou como professor da universidade, sei lá, o que tiver de renda, provento, aposentadoria, o que tiver, tem que jogar ali dentro. Se tu omite essa informação para se livrar de parte do tributo, e isso tiver comprovado, e aí vem os incisos aqui do artigo 1º, que são os crimes materiais. Estão vendo aqui, ó? Aqui atrás das minhas costas, aqui, ó. Crimes de ordem material. Por quê? Porque a materialidade precisa estar consumada. E isso tem que estar provado pelo promotor. O acusador, o que faz a denúncia, o denunciante, é o promotor. Porque os crimes tributários são crimes de ordem pública. Não são crimes de ordem privada. Certo? Os crimes tributários afetam as finanças públicas. Então, é um crime que atinge a sociedade. Assim como o homicídio, é um crime de ordem pública. Havendo homicídio, o Ministério Público, constatando isso, vai fazer a denúncia e vai para a júri. Certo? Por quê? Porque afeta a sociedade um crime. Diferente de outros crimes que são privados. Um roubo na casa do cara, se o cara resolver não fazer uma calúnia, uma difamação, é crime privado. Não afeta a sociedade, afeta uma pessoa. Então, olha só. Omitir informação ou prestar informação falsa, Gilson, às autoridades fazendárias, que é o caso do imposto de renda que o cara omitiu a informação. Se houver prova de que essa omissão trouxe prejuízo, crimes materiais. Professor, e se ele omitir essa informação, mas ele é isento do imposto de renda? Aquele valor que ele omitiu é tão pouco que ele está dentro da isenção. A isenção hoje do Brasil do imposto de renda no ano é 28 mil reais. Vamos supor que ele só tem renda do aluguel. Ele não tem outro emprego, só tem aluguel. A renda dele é o aluguel. O prédio que ele aluga por 2 mil. O cara declarou, então, 24 mil. 24 mil está na faixa de isenção esse ano. Então, ele não precisa declarar o aluguel. Nem declarar imposto de renda ele precisaria. A não ser que o imóvel dele seja acima de 200 mil, ele se obriga a declarar. Professor, mas aí ele pode omitir informação? Não, ele não deve omitir essa informação, mas ele não tem nada a pagar. Se ele não tem nada a pagar, não há materialidade, porque ele não suprimiu nem reduziu. Suprimir é quando não paga nada, reduzir é quando tu paga um pedaço do que tu deve. Vamos supor que ele omite a informação do imposto, do aluguel que ele recebeu do cara, e a Receita Federal constata isso. Pela declaração do inquilino, lá ele constata que ele omitiu. Mas como ele não é contribuinte, o crime dele não é material. O crime dele é meramente formal. Ele descumpriu uma formalidade, porque ele não trouxe redução ou supressão. Então, disse o STF, na súmula vinculante 24, cai sempre nos concursos, anotem aí, súmula vinculante 24 diz o seguinte, que os crimes do artigo 1º, inciso 1 a 4,
São esses aqui: omitir informação, prestar informação falsa. 2, fraudar a fiscalização tributária. 3, falsificar ou alterar nota fiscal. E 4, elaborar, distribuir ou fornecer documento que saiba ser falso. Esses 4 incisos, se não houver o lançamento definitivo do tributo, que é o próximo passo aqui, ó, depois da obrigação tributária, o Estado precisa lançar o tributo. É o auditor que faz isso. Lançamento tributário é um ato administrativo que transforma uma simples obrigação em um crédito a ser recebido. Para que serve o lançamento, professor? Para aperfeiçoar a relação jurídica. Quando acontece o fato gerador, dá origem à obrigação, mas aí é que o Estado aqui, nessa fase, o Estado não sabe quem deve, quanto deve, aonde deve, relativo a que tributo deve. Ainda está nebulosa a relação jurídica. Então, o lançamento é o que aperfeiçoa esse momento. O auditor, então, localiza o devedor, seu endereço, diz quanto ele tem que pagar, se ele não pagar, qual é o juro, qual é a lei que está sendo aplicada para cobrar esse tributo dele, e aí constitui definitivamente o crédito. Então, o crédito tributário, há possibilidade de alguém receber alguma coisa que não tenha crédito, é isso? Eu encontro um amigo e diz assim, ó, tu está me devendo 10 mil, mas quando é que tu me emprestou 10 mil? Da onde surgiu esse teu crédito? Ah, eu pensei que tu está me devendo. Não, pensar que eu estou te devendo uma coisa. Eu quero saber onde é que surgiu, qual é o fato que deu origem a esse crédito. Então, no caso do tributo, o fato gerador que confirma a hipótese dá origem a uma obrigação, mas essa obrigação ainda não é o momento de pagar. O momento de pagar é depois da constituição do crédito. Isso aqui é um mecanismo contábil. Tem que lançar o tributo para constituir o crédito. Vocês estudaram as 3 formas de lançamento no semestre passado. Lançamento de ofício, que é feito pelo Estado sem a participação do contribuinte. Isso é lançamento de ofício. Qual é o exemplo de lançamento de ofício? O que é lançado contra o contribuinte que não precisa participação do contribuinte? Alguém dá um exemplo? Vamos ver se alguém dá um exemplo. PTU, por exemplo. Hã? PTU. PTU o município lança todo ano sem conversar contigo, tu não participa de nada. Tu só tem o imóvel continua no teu nome, ele te lança. Ele sabe o valor do imóvel, sabe a alíquota, ele lança. PVA, certo? O ITR, Imposto Territorial Rural. Esses são lançados de ofício. Existe a outra forma de lançamento para constituir o crédito tributário. É o lançamento por declaração. Tu declara, e aí o fisco emite uma guia e tu vai lá pagar. O ITBI é um exemplo disso. Tu vai lá no balcão da prefeitura e diz, ó, estou comprando um apartamento. Por quanto? Está aqui o contrato. 1 milhão. Qual é a alíquota aqui em Balneário? 3%. Então o cara aqui da prefeitura vai dizer, está aqui a guia, ó. 1 milhão dá 30 mil para o senhor pagar. Certo? Então, eu declaro, o fisco lança em cima da minha declaração. Se eles duvidarem do valor, eles podem de ofício, aí você transforma no lançamento de ofício. Eles esquecem a tua declaração, eles não confiam na tua declaração, porque tu foi lá, tu não trouxe o contrato, ou tu mentiu, tu trouxe um contrato falso, para pagar não 30 mil, tu ia pagar só 10 mil. Aí tu disse que pagou quanto? Pagou, para dar 10 mil, tu pagou 500, né? Não. 10, tu pagou 1 milhão, dá 30 mil. Sei lá, valor menor que 1 milhão. Né? 1 milhão. 200 dá 20. 3 vezes 2, 6. Não, dá 6 mil, dá uns 300 e poucos mil. Tu declara que comprou por 300 mil, não 1 milhão. Aí o que eles fazem? Eles mandam avaliar, eles não acreditam que aquele apartamento tão bonito, tão bem localizado, eles sabem que é 1 milhão e tu diz que é 300, eles vão lá, fazem uma nova avaliação e lançam a diferença. Aí o lançamento passa a ser deles por ofício. E existe o lançamento, a terceira forma de lançamento, que é o auto-lançamento, aquele lançamento do imposto de renda, que tu declara o imposto de renda e já paga. E depois o fisco só homologa. Ele concorda ou não, lá na frente. Mas o pagamento já foi feito. O ITBI não, o ITBI eles dizem na hora se tu deve pagar aquilo ou não. Então é o lançamento por declaração. O ICM é por homologação, o IPI é por homologação, ou seja, aqueles que mais faturam são por homologação. Está na mão do contribuinte ele ser honesto ou não. Os lançamentos por declaração ainda há uma participação mínima do Estado, mas no lançamento por homologação só participa o contribuinte.
Professor, mas ele pode depois ser fiscalizado. Sim. Tu declarou que vendeu 500 mil de vinho, tu produziu 1 milhão. É possível a Receita Federal dizer assim, peraí, nós descobrimos que o senhor fabricou 1 milhão esse mês, não só 500 mil. Bom, se o senhor declarou e pagou sobre 500 mil, esse lançamento foi por homologação. Só teve a participação sua, da sua empresa. Aí o que acontece? O fiscal vai lá e detecta que tem mais os 500 mil para lançar. Daí ele lança como? De ofício, o restante. Mas aonde que permeia, onde é que transita o crime tributário, então? O crime de ordem material. Quando os lançamentos normalmente são naqueles impostos que o lançamento é por homologação. ICM, que é o empresário que vende o produto que declara e paga antecipadamente, aí depois tem que haver a fiscalização. O IPI, que é federal. No âmbito do município, o ISS, é lançado por homologação. Então, esses tributos, que são os que mais arrecadam, são lançados por homologação, que são onde acontece a maioria dos crimes tributários. Crimes de ordem material, por quê? Porque o contribuinte esconde parte do fato gerador. Então, olha só, o fato gerador é isso aqui tudo. Estão enxergando ali? Esse quadrinho todo aqui. Se eu esconder parte desse fato gerador, esse cantinho aqui, eu vou esconder 30% do fato gerador, eu vou pagar menos 30% do tributo. Então, eu reduzi a arrecadação tributária. Então, crimes materiais tem que haver prova da redução ou suprimir tributo, ou supressão, né, de tributos, certo? Supressão. Se houver prova de que tu omitiu informação, prestou informação falsa, e isso provadamente, depois de feito o lançamento definitivo do tributo, trouxe esse prejuízo ao erário, trouxe prejuízo ao Estado, está configurado o crime material. Mas se tu só prestou informação falsa e tu é imune de um tributo, por exemplo, tu nem tem que pagar porque tu é imune, tu é tempo de qualquer culto, tu é o sindicato dos trabalhadores aqui de Balneário. Aí tu realizou um evento, cobrou lá, fez um curso, cobrou matrícula do curso, prestou um serviço, né, para o sindicalizado. Só que tu, na hora de declarar, tu esqueceu, omitiu essa declaração que tu arrecadou. Então, tu cometeu um crime de ordem material? Não, porque não há prova material de que tu suprimiu ou reduziu o pagamento do teu tributo, até porque tu é imune a impostos, e o imposto que recai sobre isso aí, sobre um serviço, é o imposto sobre serviço. Então, o município pode até fiscalizar, detectar que tu omitiu informação dessa renda, fruto desse serviço, que tu prestou esse serviço, mas não vai poder te denunciar pelo crime de ordem material, porque não há materialidade. O homicídio é um crime material? Tem que ter um corpo, né? Material é isso aqui, ó. Caneta é uma matéria, essa bolsinha aqui é uma matéria, o fio do celular é uma matéria, o corpo humano aqui, um corpão aqui, 2 metros, é uma matéria. Então, se o meu aluno aqui, ó, vou mostrar ele para vocês aqui, ó, para dar um abraço neles aí. Ó, tá ali, cadê? Perdi o homem. Ali, ó, tá ali. Se ele me der um tiro agora, aqui na sala de aula, e eu morrer, e alguém descobrir, ele vai ter uma denúncia de um crime de homicídio, que é um crime de ordem material, um resultado material. Mas ele conseguiu esconder esse corpão aqui, ó, gordo, se vê. Ele conseguiu esconder um crime perfeito. Não há materialidade comprovada. É difícil para o promotor denunciar sem a materialidade. Nos crimes materiais da Lei 8.137, há que haver o lançamento definitivo do tributo, que constitui o crédito tributário, porque a materialidade vai estar aqui. É aqui que não há o pagamento. Então, não basta só comprovar que houve a omissão da informação do fato gerador. Tem que correr atrás da informação de que houve o lançamento da parte que ele suprimiu e que ele não pagou. Certo? Então, às vezes é difícil o promotor denunciar os crimes tributários, até por isso, pelo problema que há na localização da materialidade. Né? Professor, mas se a Mariana perguntou do ITCMD.
Também é por declaração. Tu declara a herança, o valor da herança, não paga ainda antes que a Receita confirme o valor. Daí a Receita diz ok, daí sai uma guia e tu faz o pagamento. Também é por declaração. Certo? O lançamento por homologação, Mariana, é aquele que tu declara e paga antecipadamente. Daí há uma homologação daquele pagamento que tu fez antecipadamente. O lançamento por declaração tem a participação do contribuinte e a confirmação do Estado. Aí depois tu faz o pagamento. No lançamento de ofício só tem a participação do Estado. No lançamento por homologação tem a participação do Estado, só do contribuinte. O lançamento por homologação só participa o contribuinte. Tá ok? Bom, a súmula vinculante 24 diz, não se tipifica crime material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º. E vejam aqui, inciso de 1 a 4. O que está dito aqui em cima? No 5, negar ou deixar de fornecer quando obrigatório nota fiscal. Então, a nota fiscal, não entregar nota fiscal é crime tributário. Mas ele se consuma sem a materialidade. Então, esse crime de não entregar nota fiscal é um crime formal, mas ele está capitulado no artigo 1º como crime material. Mas o STF diz não. O fato de não entregar nota já é crime. Se deve ou não, se ele pagou tributo ou não, depois não interessa. Porque os postos de gasolina, eles já recolhem o ICM antes da gasolina chegar no posto. Só que tu pede a nota, eles não te dão a nota, é crime. Aliás, eles têm que oferecer a nota e dar a nota. Eles não têm que ficar perguntando o que é a nota. Porque a nota fiscal é uma obrigação acessória que possibilita a fiscalização por parte do Estado e da União, para fins de IPI e para fins de ICMS. Professor, por que tem que ter a nota fiscal? Para poder o Estado enxergar o fato gerador. Então, o crime no Brasil é esconder o fato gerador do tributo. Por isso que eu disse lá na aula passada, não há crime por falta de pagamento do tributo em si. A consequência da omissão da informação é não pagar, para ser crime material. Mas tu não é condenado por não pagar o tributo. E o exemplo que eu dei para vocês é o seguinte, olha só. Eu declaro o meu imposto de renda corretamente, coloco o meu salário, coloco meus 2 salários, coloco esse aluguel, declaro tudo. E aí fica lá uns 3 mil reais para mim pagar de imposto de renda. Eu estou apertado, tenho que pagar o colégio do meu filho, tenho que pagar comida para botar na mesa para os filhos comer, eu tenho que pagar luz para ter energia elétrica em casa, para os filhos assistir aula na internet, sei lá. Eu tenho outras obrigações que eu agora me aperto. Então, eu deixo de pagar as prestações do imposto de renda, as parcelas, cotas do imposto de renda. Mas veja, eu não omiti informação. Então, eu não cometi crime. O que eu sou? Eu sou um inadimplente. Ponto. A inadimplência no Brasil não pode ser considerado crime, porque no Brasil não há prisão por dívida civil. E dever tributo nada mais é que uma dívida civil. É mesmo, professor? É uma dívida civil. A mesma dívida que tu tem com o banco quando tu pega dinheiro. O que acontece? Você pode ter que cobrar, né? Você bota no Serasa, SPC, manda uma cartinha, tu diz, não tem condições de pagar. Ficam te ligando, enchendo o saco, mas tu não vai pagar. O dia que tu tiver condições, tu paga. Tu pode ser preso por isso? Não. Comprou um carro, está usando, eles podem penhorar e buscar o carro de volta. Mas nunca uma prisão. A prisão no Brasil por dívida é só alimento. Que daqui a pouco também já vai cair fora. Mas está na Constituição ainda. E o acordo lá de São José da Costa Rica manteve essa. O depositário infiel, que era um crime por dívida civil, caiu fora pelo pacto esse de São José da Costa Rica. Tá legal? Então, olha só. Então, esse dia teve uma moça aqui dando uma palestra aqui. Esse dia não, isso faz 3. Quando eu falo esse dia, faz 3, 4 anos atrás. Teve uma moça que veio aqui dar uma palestra sobre direito tributário e os professores foram lá com os alunos, assistiam ali no prédio 7. E ela disse assim, pessoal, quero dizer, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, antes de começar a pagar. No Brasil, não pagar tributo é crime. Eu digo, eu quase me levantei e fui embora da palestra. Porque se ela começou mal assim, tu imagina o resto da palestra. Eu não me lembro o nome dela, não estou falando mal dela, até porque não me lembro nem o nome dela. Também não interessa, não quero falar mal dela, nem sei quem é. Mas ela errou já de cara. Não, pessoal, não há crime por não pagar tributo. Aqui está dizendo que omitir informação e prestar informação falsa que dê como consequência, veja que se não tiver nem essa consequência de não pagar, não é crime. Pelo menos não é crime de ordem material.
Os crimes do artigo 2º não são crimes de ordem material que exigem esse resultado. São crimes quase idênticos ao do artigo 1º, só que são crimes de ordem formal. Basta omitir informação, independente se houve supressão ou redução, é o crime do artigo 2º. Então, os crimes do artigo 1º são crimes de ordem material, os crimes do artigo 2º são crimes de resultado formal, sem resultado, são crimes formais. Formais. Crimes meramente formais. Não são de resultado. Os crimes do artigo 2º são crimes formais. Os crimes do artigo 1º são crimes materiais ou de resultado material. Ou de resultado. Certo? Estou dando aula particular. Como é que é teu nome mesmo? Eu perdi. Tiago. Tiago está aqui com o meu aluno particular aqui. O pessoal me abandonou, né? Eu estou marcando, eu estou anotando aqui. Está tudo anotado. O artigo 2º, coloca para mim, Gilson, aqui para a turma ler o caput do artigo 2º, a cabeça do artigo 2º, só um pouquinho. Mayra, estou aqui. Aonde? Está em casa, né, Mayra? Aqui só está o Tiagão, aqui, ó. O que diz a cabeça do artigo... Olha só o que diz a cabeça ali, Tiago, do artigo 2º, ó. Constitui crime da mesma natureza. Que mesma natureza? Natureza tributária. Então, os crimes do artigo 1º e os crimes do artigo 2º são da mesma natureza. Só que o primeiro é um crime material e o segundo são crimes formais. As ações criminosas, a prática criminosa, praticamente é a mesma. Ó. Olha o inciso 1 do artigo 2º. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre renda, bens, fato, tá? Eles incumpridaram um pouco mais o inciso 1º do artigo 1º e botaram no artigo 2º. Mas, no fundo, o que interessa aqui é fazer declaração falsa ou omitir. Lá é omitir e prestar declaração falsa. Aqui é prestar declaração falsa e omitir. Só inverteram os jegue dos deputados, em vez de botar igual. Nem precisava dizer, olha, são crimes materiais. Os que têm resultado, a prática dos mesmos crimes sem resultado material são crimes formais e a pena é reduzida em tanto. Podia dizer isso. As penas do crime material devem ser mais altas do que o crime formal. Por quê? Porque traz prejuízo, né? Então, a sanção, a pena do artigo 1º é de 2 anos de reclusão ou até 5, de 2 a 5. Então, não há transação penal nesses crimes de resultado ou crimes materiais. Já os crimes de ordem, e aí eu vou entrar aqui no arquivo, que aí fica mais fácil o pessoal ler ali. Eu sei que o Gil está colocando ali, mas aí eu já tenho aqui uns resuminhos aqui mais tranquilo, aqui, ó. Os crimes do artigo 1º estão aqui. E os crimes... Olha só. Fixa ali no inciso 1, Tiago. Omitir informação ou prestar informação falsa. Os crimes do artigo 2º estão aqui, ó. Fazer declaração falsa ou omitir declaração. Poxa, é a mesma coisa. Só que a sanção do crime do artigo 1º, ó, a pena é de 2 anos a 5 mais multa de reclusão. 2 a 5 e reclusão. Então, é um regime fechado, inicialmente, certo? Já os crimes do artigo 2º, a pena é menor. Por quê? Porque não há resultado material de supressão ou redução. Então, quis o legislador que a pena fosse retenção, que é regime aberto, 6 meses a 2 anos. Aí o cara faz o quê? Uma transação penal. Ah, vou te dar um cesta básica. Aí o juiz decide lá, o advogado faz aquela transação. E aí aplica aquela lei do juizado especial lá, né? E diz, ó, presta serviço para a comunidade, faz alguns projetos, se tu é engenheiro, faz um projeto de engenharia lá para o município, entrega lá, vai atender as pessoas na creche, tu é médico, vai atender lá na creche. Sábado de manhã, eu vou te dar um horário para te atender as crianças lá na creche, lá fazer exame médico lá. Então, é assim que funciona, né? Então, não esqueçam, estes 2 artigos são os mais importantes da Lei 8.137. Certo? Tem um, aqui eu quero abrir um parênteses, e vou voltar aqui, ó. Quase quebrei a cadeira. Esse inciso 2 aqui, ó, preste atenção no inciso 2.
E aqui eu quero falar de uma aberração jurídica, legislativa que aconteceu no Brasil. Se essa lei é de 1990, essa lei, eu critiquei ela semana passada dizendo que esses crimes deveriam estar no Código Penal, né? Que é um instrumento no Brasil para tratar de crime, não é? Então, o certo seria o governo federal fazer um projeto de lei para alterar o Código Penal e jogar para dentro o artigo 1º e o artigo 2º. Mas coloca lá no capítulo dos crimes tributários, cria um capítulo de crime tributário e vai colocando lá o artigo 168B, 168C, 168A, 168, vai numerando assim, com letra do lado e vai. Teria que ser inserido esses crimes lá no Código Penal. Não foi feito isso, foi feita uma lei esparsa, que é a Lei 8.137. Então, os crimes tributários, o delegado pega, o promotor pega, o juiz pega o quê? Essa lei para julgar, né? O promotor para denunciar e o advogado para defender e o juiz para julgar vai ter que pegar essa lei e aplicar essas penas aí. Esse crime de ordem formal, aqui no inciso 2 do artigo 2º, então, aqui nós estamos no artigo 2º, primeiro crime, fazer declaração falsa ou omitir declaração de renda. 2, deixar de recolher no prazo legal. Sim, professor, mas deixar de recolher é um crime de ordem material. Ele deixou de pagar, então não é um crime de ordem material. Então, esse inciso 2 do artigo 2º estaria errado aqui nesse lugar. É um erro crasso. O que o legislador fez quando se deu conta disso? Ele pegou esse texto aqui, mudou um pouco e jogou dentro do Código Penal, como crime material. Mas não tirou daqui como crime de ordem formal. Ele não tirou daqui. Então, lá em 2000, teve um projeto de lei que alterou o Código Penal e que colocou no artigo 313A, ou 168, o Gilson já vai achar para lá. Gilson, dá uma olhada no 168A, o que diz, e no 313A, o que diz. Num desses artigos, eles colocaram esse mesmo crime. Só que lá, no Código Penal, alterado em 2000, o Código Penal é de 40, foi alterado em 2000, várias vezes foi alterado, mas em 2000 eles resolveram incluir dentro desse capítulo lá do Código Penal, o crime que a gente chama de apropriação indébita, ou seja, descontar do empregado a contribuição previdenciária ou o imposto de renda retido na fonte e não repassar no prazo legal. Professor, mas daria para dizer porque ele não repassou no prazo legal? Não é isso, 168A, dá uma olhadinha. Deixar de recolher no prazo, então dá a impressão que ele recolheu, né, depois. Ele não pagou no prazo. Qual é o prazo para te recolher o INSS descontado do empregado? É no 10º dia útil do mês subsequente. Até o 10º dia útil do mês subsequente. Então, tu paga o salário do teu empregado, desconta os 14%, sei lá, agora é de 11, 12, 13, 14%, depende da alíquota, depende do valor do salário. Tu desconta do teu empregado e tu tem um compromisso de passar do mês no outro mês, porque tu descontou até o dia 5º dia útil, pagou o salário dele, aí tu não tem como pagar no dia 10, porque é muito perto. Tem até o outro mês seguinte, até o dia 10, para fazer o recolhimento. O Gilson, vamos ver se ele achou aqui. Tá aqui, artigo 168A. Olha se não é igual o inciso 2 aqui do artigo 2º. Olha ali, Tiago. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e na forma legal ou convencional. O que diz o inciso 2? Deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo ou contribuição social. O inciso 2 é mais amplo. É o imposto de renda retido na fonte e mais a contribuição social previdenciária. Descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo, na obrigação que deveria recolher os cofres públicos. Gente, as duas situações é apropriar-se indevidamente de um dinheiro que não é seu. Chama-se isso, tecnicamente, de apropriação indébita previdenciária, que era um crime que era definido mais no passado. Antiga definição de apropriação indébita. A pena, Gilson, Tiago, Nair e demais colegas aí, boa noite a todos.
a pena, vou virar para mim aqui, preste atenção que o juiz colocou no quadro ali. A pena prevista lá no Código Penal é pena de reclusão de 2 a 5 anos. E a pena aqui do inciso 2 do artigo 2º, não é de 6 meses a 2 anos? Isso não é igual a isso? É igual. Aqui, inclusive, é mais amplo, porque aqui inclui valor de tributo. Ele quis dizer aqui o imposto de renda na fonte, que é o que o... E veja como ele faz, ó, na qualidade de sujeito passivo, porque o empregador ele não é o contribuinte da contribuição social do empregado, ele é o sujeito passivo da obrigação. Por isso que eu fiz essa diferenciação no início. O sujeito passivo é aquele que entrega o dinheiro, mas o contribuinte, às vezes, o contribuinte é o que tem a relação jurídica tributária. Eu é que tenho relação jurídica tributária com a contribuição previdenciária para a minha aposentadoria. Mas a Univale é o sujeito passivo, ela que tem a obrigação de entregar o meu dinheiro para a União. Se a Univale descontar o meu dinheiro, minha contribuição social do meu salário, não repassar no prazo, crime previsto na Lei 8.137, no inciso 2 do artigo 2º. O inciso 2 do artigo 2º, o inciso 2 do artigo 4 tem que ser, como é que é? Operador de vídeo. O inciso 2, que é a apropriação indébita, a Univale se apropriou indevidamente desse valor e não repassou para a União. Então, o que aconteceu? O fato gerador aconteceu. Eu trabalhei para a Univale pagou meu salário, descontou. O fato gerador da contribuição previdenciária aconteceu, só que o dinheiro que ele me descontou do meu salário não foi parar para quem tem o crédito, não foi parar nos cofres da União. No caso, IN, que é uma autarquia da União, o INSS não recebeu. Vai dar um rombo na Previdência. Bom, se esse crime de apropriação indébita previsto no inciso 2, a pena máxima aqui é de entre 6 e 2 anos, 6 meses e 2 anos, é um crime de menor potencial punitivo. Não chega a 2 anos, 2 a 5 anos, que é os crimes do artigo 1º. Mas como está no artigo 2º, inciso 2, 6 a 2 anos, 6 meses a 2 anos. Agora, aqui no Código Penal que o Gilson colocou, a pena é reclusão, não é detenção, é reclusão de 2 a 5 anos mais multa. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Tu é juiz, recebe uma denúncia, o promotor denunciou a apropriação indébita previdenciária do Tiago. O Tiago é patrão, pagou o salário e não recolheu no prazo o valor da contribuição previdenciária do empregado dele lá, o José. Há uma representação do INSS para o promotor apresenta a denúncia. E cita o quê? O artigo 168A, como sendo pena de 2 a 5 anos mais multa. Tu é advogado, tu diz assim, espera aí, mas a apropriação indébita tem previsto na lei dos crimes tributários, que é uma lei específica. Então, tu vai buscar a pena de 6 meses a 2 anos para o teu cliente, não a de 2 a 5 que nem o promotor quer. Mas para que essa confusão? Por que isso aconteceu? Para que trazer essa dúvida? Aí tem aquela discussão, né, acerca da interpretação das leis, né, que tem lá na lei de introdução ao Código Civil, não sei se vocês já leram alguma vez, tem critérios de interpretação, né, formas de interpretação. E as formas de interpretação? Lá diz o seguinte, que a lei específica prevalece sobre a lei geral. Qual é a lei específica aqui? Qual é a lei específica aqui? É a 8.137, não é o Código Penal. 8.137, certo? Então, a lei 137 é específica, aplica-se a pena, então, de 6 meses a 2 anos, por esse crime de apropriação indébita, que é um dos crimes mais comuns. É descontar do empregado o imposto de renda na fonte, ou descontar a contribuição previdenciária do empregado e não repassar para o INSS, certo? Ou não repassar para a União se for imposto de renda na fonte. Ou seja, o patrão fica com o dinheiro. Esse dinheiro, diz o Hugo de Brito Machado, que é uma tese dele, o Hugo de Brito Machado, para defender os clientes, ele disse assim, mas esse dinheiro nunca foi do empregado. Porque quem paga o salário do empregado é o patrão. O patrão, ele não descontou do empregado, ele só entregou a outra parte para o empregado. A parte que cabia ao empregado, porque a outra parte ele é o sujeito passivo. Então, ele não se apropriou de nada que não seja dele já.
Porque esse valor já era dele, já estava no preço do produto dele, foi ele que vendeu lá na loja dele esse produto e tal, e sobrou esse dinheiro. Então, é uma tese que não cola mais. Não cola mais, mas era uma tese bem interessante do Evito Machado. Agora, se a lei especial, a 8.137, prevê de 6 meses a 2 anos, detenção, de 6 meses a 2 anos, ela é uma lei de 90. A mudança no Código Penal, aumentando a pena desse mesmo crime, é mais nova, porque a mudança foi em 2000, 10 anos depois. Só que mudou aonde? Numa lei geral. Entre a lei específica e a lei geral, prevalece a geral, 8.137. Mas entre a lei mais antiga e a nova, prevalece a mais nova. E aí tu está num brete praticamente sem saída. Aí a saída é o quê? É arguir a pena mais branda a ser aplicada ao teu cliente, que seria de 6 meses a 2 anos. Então tem que se buscar sempre a desqualificação da denúncia em relação ao artigo 168A e tentar trazer ele para o inciso 2, que é o mesmo crime, de uma lei mais antiga, mas uma lei mais branda, uma pena mais branda, etc. e tal, que é o que prevalece sempre nesses casos. Ninguém mais está preso por isso, mas lá em 90, quando essa lei surgiu, a 837, ela foi feita na época do Collor, quando o Collor de Mello era presidente. Em seguida, essa lei foi para o Congresso e foi aprovada. E aí, o que aconteceu? Muita gente, na época, empresário, que apropriavam-se indevidamente, entre aspas, desse valor, foram presos. Dono da Ortopé Calçados, no Rio Grande do Sul, dono da Datacom, que era uma empresa de escola de informática, surgiu naquela época a informática, deu um boom assim, de escola de informática, e o cara ganhou muito dinheiro. Ele tinha escola até nos Estados Unidos, tinha até carro na Fórmula Indy, ele tinha, cara. Foi preso também. Foi preso mais uma meia dúzia de gente. Essa previsão era para frear isso. Essa criminalização era para frear esse tipo de atitude. Que ainda acontece até hoje, mas que o que acontece? A Receita, o INSS, agora nós temos a super receita, né? Antes era dividida a Receita Federal da Receita Previdenciária. Eram duas receitas que nós tínhamos, duas receitas federais do Brasil. Aí lá na época do Lula ali foi feita uma lei criando a super receita. Agora eles trabalham junto. Então ali em Itajaí eles estão tudo junto. Antes eles tinham um prédio separado. Tinha o prédio do INSS, tinha o prédio da Receita Federal. Agora eles são fiscais e auditores juntos. O salário é o mesmo. Daí eles ganharam aumento, porque agora eles têm que fiscalizar o imposto de renda e fiscalizar a Previdência. E o da Previdência tem que fiscalizar a Previdência e o imposto de renda. E o IPI e o imposto de importação. Então, ele que era só fiscal de contribuição previdenciária passou a ter outras atribuições. E o governo, na época, aumentou o salário para poder contemplar, porque eles entraram em greve. Tá, mas peraí, eu fiz concurso para ser fiscal e auditor fiscal da Previdência. Eu só tenho que olhar o livro lá da contribuição previdenciária, não tenho que olhar o resto dos livros. Fiscalizar o porto, o aeroporto, não tem nada a ver com imposto de importação, imposto de exportação, IPI, isso é coisa da Receita Federal. Como eles juntaram tudo numa super receita, isso passou a ser trabalho de todos, atribuição de todos, mudaram as atribuições então desses servidores, mas em compensação eles ganharam uma grana legal. Então é um bom concurso, hoje ganha 20, 25 mil, 30 mil, um cara desse que trabalha na Receita Fiscal e tal. Então ele tem que conhecer a lei tem que conhecer a lei do imposto de renda, a lei do IPI. Se tu for ser fiscal da Receita Federal, tem que conhecer as leis que instituem os tributos federais. Se tu for ser fiscal da Receita Estadual, tu tem que conhecer os daquele estado onde tu for trabalhar. Se for Santa Catarina, tem que estudar a lei do ICM de Santa Catarina, que é o que vai cair no concurso. Então há que haver essa compreensão. Os editais são diferentes e tal. Mas sempre são salários bastante atraentes. Por que o salário do fiscal e do auditor fiscal? Porque ele é o que fiscaliza o fato gerador, né? Ele que vai descobrir se alguém escondeu o fato gerador. O leão, que é o símbolo da Receita, ele tem os olhos focados no fato gerador. Porque ali no fato gerador é que dá origem à obrigação tributária. Não adianta o fiscal saber que tem a lei e que a hipótese é essa. Ele tem que saber se o fato vai confirmar essa hipótese. Se o fato no mundo real das coisas vai acontecer. Se eu for cobrar imposto de importação, eu tenho que saber se o cara importou. Ah, ele despachou, fez despacho aduaneiro e tal, daí ele declarou que ia importar um valor X, eu vou lá fiscalizar se é de fato aquele produto que ele está dizendo. Porque ele pode prestar informação falsa, ele está exportando um iate, está dizendo que está exportando lápis de cor. E o iate tem um valor bem maior, então teria que recolher um. Então,
O crime é aqui, tanto o material quanto o formal. É na ocorrência do fato gerador. Só que eu só posso denunciar por crime material se houver o lançamento definitivo do tributo. Por que o STF disse isso? Porque, às vezes, o fiscal da Receita te notifica dizendo, olha, aconteceu o fato gerador e tu não declarou. Aí ele faz uma impugnação administrativa, que eu vou ensinar para vocês na unidade 2. Abre um processo de litígio. Olha, fiscal, está enganado. Está lançando um tributo que eu já paguei. Esse fato gerador que aconteceu, eu já quitei. Eu declarei, paguei antecipadamente, foi um lançamento por homologação. Não, mas tem uma sobra aqui que tu não pagou, nós constatamos isso. Enquanto tu tiver no litígio administrativo impugnando esse lançamento de ofício do fiscal, a mais do que tu declarou, e é possível, tu declara que vai exportar tanto, ele chega lá e diz, não, mano, no container tem mais tanto. Não, o senhor está enganado, o que eu declarei está aqui. Aí ele te notifica para te pagar a diferença. Tu diz, não, eu vou impugnar isso aí. Aí tu pega um advogado, tu é o advogado, tu vai impugnar. A impugnação é a dúvida que tu lança sobre o lançamento de ofício por parte do fiscal. Enquanto tu está discutindo o lançamento, o crédito tributário existe? O direito de receber existe ainda? Não. Então, enquanto eu estou discutindo administrativamente, professor, e se tu não quiser discutir administrativamente, quiser fazer uma impugnação judicial? Mesma coisa, enquanto tu estiver discutindo no âmbito judicial ou enquanto tu estiver discutindo no âmbito administrativo, o lançamento não aconteceu. Então, o promotor não pode denunciar por crime material, porque o lançamento não foi definitivo ainda. Julgado e transitado em julgado no âmbito administrativo, confirmado o lançamento feito pelo auditor, pelo fiscal, aí existe o crédito. Aí pode representar, a Receita representa para o Ministério Público e protocola a denúncia. Só que o que acontece? Tu vai lá antes disso e pagas. Se tu pagar antes da denúncia, existe previsão legal, nós vamos ver mais adiante, da extinção da punibilidade pelo pagamento. Aplicou-se aí o quê? Para evitar a denúncia, evitar a cadeia, a prisão do teu cliente. Aplicou-se o princípio do utilitarismo, que é pagar para extinguir a punibilidade. Pergunto para vocês, a Receita Federal, quando fiscalizou e lançou essa diferença, que tu impugnou, aí na impugnação tu perdeu, mas perdendo a impugnação tu pagou, tu disse, ó, meu cliente, vai lá e paga. Se tu não pagar, tu vai ser denunciado criminalmente. Além de tu ter que pagar, tu vai sofrer uma ação penal. Então tu vai gastar duas vezes, tu vai gastar comigo já na impugnação, tu vai gastar comigo depois na denúncia criminal, e esse tributo está lançado definitivo, não tem mais o que fazer. O crédito existe, tu está devendo, tu tem um débito e eles têm um crédito. Aí o que acontece na prática? A Receita satisfeita com o pagamento, por quê? Porque foi útil a ela todo esse procedimento fiscalizatório, lançamento, discutiu a impugnação, ganhou, o julgamento foi favorável à impugnação, até porque quem julga a impugnação é a própria Receita Federal, no âmbito administrativo. Tu tem direito de recorrer ao Conselho de Contribuintes, nós vamos ver depois. Mas vamos que o Conselho de Contribuintes mantenha a decisão do auditor. Aí tu tem que pagar. Ou tu tem que entrar com uma ação judicial. Se tu entrar com uma ação judicial depois do administrativo, tu vai perdurar, tu vai persistir no litígio. Enquanto tu persistir no litígio, não há lançamento definitivo do tributo. Logo, não há materialidade para que o promotor te acuse do crime. Como o crime, em tese, é material, ele tem que aguardar o litígio acabar. Agora, se tu quiser aconselhar o teu cliente a pagar, foi útil ou não foi isso útil para o Estado? O Estado quer te prender? Não, ele quer receber. Se ele te fiscalizou, lançou, tu impugnou, tu entrou na justiça, tu perdeu e tu pagou, para ele está resolvido. Foi útil. O princípio do utilitarismo se aplica nesse caso. Esquece a cadeia. Porque o Estado não vai querer movimentar o promotor, o juiz federal. A extinção da punibilidade no Brasil é uma lógica agora estabelecida em lei, inclusive. Feito o pagamento, só que aí há uma dúvida ainda se pode ser feito essa extinção da punibilidade pelo pagamento depois da denúncia. Então essa é a única dúvida que perdura ainda nos tribunais. Porque tem uma lei que diz que se a pessoa parcela o tributo devido, já suspende a exigibilidade do crime, lá, a pretensão punitiva, já suspende a pretensão. Imagina, se suspende, se tu está parcelando, imagina pagando, né? E aí tu já está condenado criminalmente. Vamos que tu já esteja com o teu cliente condenado criminalmente. Aí tu diz assim, doutor, eu vou pagar.
estou preso aqui. A única vantagem de ficar preso aqui é jogar bola e tomar sol sábado de tarde, tá? Que lá em casa minha mulher não deixa eu sair sábado de tarde jogar bola com os amigos. Aqui na cadeia eu consigo jogar bola e tomar sol. Mas isso aí está me enchendo o saco, eu quero sair. Daí o que eu faço? Não vamos pagar. Porque se pagar é útil para o Estado recebeu a grana. Sempre lembrando, a criminalização dessas questões tributárias é só para forçar o pagamento. É diferente do crime de homicídio, que tu quer tirar o cara do seio da sociedade para ele não matar mais ninguém. O crime tributário, se tu recebeu, larga ele, porque ele vai ter que produzir mais tributo. O empresário, estando solto, vai querer ganhar dinheiro, vai querer produzir mais. Ah, professor, mas isso é um incentivo ao crime. Não interessa isso para o Estado. O Estado não quer gastar contigo lá na cadeia. Um presidiário sai 3 mil por mês para o Estado. Aí ele pagou o tributo, ainda tu te livrou da dívida, o que o Estado quer? Ele só criminalizou para forçar. Porque o Estado, quando ele fiscaliza e lança o tributo, ele espera que tu pague. Se tu não paga espontaneamente, ele te executa. Ele lança em dívida ativa e te executa. Nós vamos ver isso no processo administrativo. Mas se tu é executado e não paga, ele tem que apelar para o crime. Só que ele tem que ter o quê? Uma prova da omissão, da prestação de declaração falsa, e tem que provar, para te colocar em cana mesmo, com reclusão, ele tem que provar que houve materialidade. E essa prova da materialidade só pode acontecer se houver lançamento definitivo do tributo. Tanto que, o Gilson já colocou aqui, a súmula 24 do STF diz: não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, de 1 a 4, antes do lançamento definitivo. Claro, porque antes do lançamento não há o crédito. Como é que eu estou acusando o cara de não pagar uma coisa que eu nem tenho ainda como crédito? Como é que eu acuso alguém de estar me devendo se eu não tenho crédito nenhum para receber dele? Professor, e se o crédito, conforme o Código Tributário Nacional, o crédito tributário extingue-se com a prescrição ou a decadência? Vamos supor que esse lançamento se dê depois de 5 anos do fato gerador. E o crime está baseado nisso. Aí tu vai arguir o quê? Tu vai arguir, não tem mais materialidade, porque não há mais crédito a ser lançado, porque já tá decaído. Eu omiti informação, mas vocês demoraram muito para lançar, e agora o lançamento não se perfectibiliza, porque já decaiu. O tempo de lançar já é ultrapassado. Aí tu salva teu cliente arguindo a decadência do crédito. Como é que eu estou devendo algo que eu não devo mais? Porque a decadência extingue o crédito tributário. Mesmo que tivesse sido lançado fora do prazo, argui-se a decadência. E se já tiver prescrito também, pode arguir a prescrição. Olha, já está prescrito, eles nem têm mais esse crédito em relação a mim, já está extinto. Então, eu estou sendo acusado de um crime, de fato pratiquei, omiti a informação, mas como demorou tanto tempo, eles lançaram e não me cobraram, passou mais de 5 anos, de forma ininterrupta, né, que a prescrição pode ser interrompida, mas vamos que tenha passado 5 anos, aí não tem mais. Então, tu tem várias formas de usar isso para se livrar das acusações dos crimes. Por isso que é muito pouco os criminosos tributários na cadeia. Se tu vai aqui em Balneário, tu vai achar 1 ou 2. Vai em Itajaí aí. Em Balneário acho que nem tem mais cadeia, mas em Itajaí ou Itapema acho que nem tem. Esse dia um aluno meu era agente penitenciário e disse, parece que tem um cara lá dentro. E já está saindo também, porque o crime é de curta duração. Aí ele tem bom comportamento, aquela coisa toda, aí dá um sexta pena, aquelas coisas de progressão da pena, ele já fica ali 1 ano e já está fora. Por que os crimes contra a ordem tributária têm valor pequeno, assim, a sanção, na lógica que eu falei na aula passada, o crime tem um preço. É como se fosse uma gôndola de mercado, tu compra o crime que tu quer. Se tu quiser comprar um crime de 6 a 12 anos, é homicídio. Se tu quiser comprar um crime mais barato, que te dá ainda renda em dinheiro, é o crime tributário. Tu não mata ninguém e ainda periga ficar com o dinheiro do governo, não é isso? E a pena é baixa. Se for crime formal, 6 meses a 2 anos. Se for um crime de ordem material, que tu trouxe prejuízo para o Estado, e veja, tu não está sendo condenado por não ter pago o tributo, tu está sendo condenado por ter omitido a informação. Tu escondeu o fato gerador. A traição está em esconder do Estado o fato gerador. É a guampa que tu botou no Estado. Pessoal, o Estado, ele é criado, ele é constituído pela Constituição. Quem é que faz a Constituição? Nós, a sociedade. Então, a sociedade é mais importante que o Estado. A sociedade constitui o Estado através do texto constitucional. Lá no texto constitucional, a sociedade coloca os tributos, faz as normas gerais, institui os tributos, depois trai o Estado.
Tu namora a guria, beija na boca, pede em casamento, faz o noivado, casa e depois mete uma guampa na guria. É a figura do Estado. Então, essa traição é que justifica a cadeia, a prisão. Não é a falta de pagamento, é a traição da confiança que dá a cadeia. O que é trair a confiança do Estado? É omitir informação. Gente, peraí, tu vendeu ou não vendeu? Vendi, então tem que pagar 100. Tu tem que declarar que vendeu. Se vendeu 100, tem que declarar 100. Se vendeu 200, tu tem que declarar 200. Se tu teve aluguel, é renda, tu tem que declarar teu imposto de renda. Afinal, tu quis o Estado ou não quis? Agora tu não quer sustentar. Tu arrumou um casamento com o Estado, tu é sócio do Estado. Nós somos a sociedade que dizer que tu é sócio. Eu sou sócio do Itamiri e não quero pagar mensalidade. Vai quebrar o Itamiri. Eu sou sócio do Estado e não quero sustentar o Estado, quero trair o Estado. Então, sai da sociedade. Vai para outro país. Mas é o que acontece na prática, né? na vida. Até porque as pessoas pensam assim, o Estado eu criei, mas ele é falho, ele não me dá os confortos que eu quero. A rua é cheia de buraco, a luz, a iluminação pública é fraca, a creche não existe, eu não tenho direito à saúde, não funciona o remédio, a vacina está atrasada. O Estado falha, eu vou falhar também. Eu vou trair o Estado porque ele é o cara que levou o guampa da mulher, resolve dar guampa na mulher também. Ou a mulher que levou o guampa do marido vai dar guampa. Né? Estão gravando isso aí, depois vão me denunciar. E não estou falando mal de mulher nem de homem, viu? Certo? Viu? Vocês não veem na aula aqui, ó. Daniel, Rafael, Gilson, Ricardo, Mariana. Fico eu, Tiagão aqui, triste aqui. A pena é baixa. A pena é quase um incentivo para cometer o crime, né? A pena quase que incentiva o crime. Por que o crime hediondo lá no homicídio vai de 12 a 30 quando é com requintes de crueldade, né? Porque aí a Daniela Pérez, lá, a filha dela, foi morta, dramaticamente foi morta. Ela fez uma abaixo-assinado e tal, para mudar a lei, um projeto de lei popular, para criar o crime hediondo que nem tinha no Brasil. Então, os crimes eram de 6 a 12, o cara tinha requinte de crueldade, era 12. Cumpria um sexta pena, ficava 2, 3 anos e ia embora. Daqui a pouco ele estava no lixo ali, bebendo de novo, matando a mulher, matando não sei quem, os amigos. Com a atuação dessa artista ali, a autora de novela, ela conseguiu criar essa figura do crime hediondo. Agora, por exemplo, vender remédio falso é crime hediondo, vender remédio sem registro Anvisa é crime hediondo. Então, agora foram engordando isso. E o crime hediondo vai até 30 anos, que é o máximo, né? Chega a 30, que é o máximo no Brasil. Mas o crime tributário está desde 90, com 5 anos. Veio essa outra mudança em 2000 no Código Penal, mas ficou em 5 anos. Não aumentou. Professor, por que não aumenta? Porque os caras que fazem a lei, normalmente, são eles os criminosos tributários. São os deputados, senadores. Eles que têm que mexer. Para eles mexer, vão mexer no negócio que vai pegar eles lá na frente. Né? Né, Gilson? Como é que tu vai exigir do cara que é o criminoso para ele mudar a lei para ferrar com ele mesmo? Não vai dar certo isso aí. Legal? Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Até aqui está tudo ok, estão entendendo. Olha só, eu vou abrir aqui, ó, intervalo, prof, vamos ver aqui, só um pouquinho. Na turma da manhã, eu espichei a conversa com outros assuntos aqui. Hoje de manhã eu dei exemplo até a declaração de imposto de renda meu, eu mostrei para eles como é que funcionava. Mas agora de noite eu não vou ter paciência para fazer isso. Mas a sanção do artigo 1º, então, reclusão de 2 a 5 anos, vou perguntar na prova, anotem aí, que é os crimes de maior intensidade. Os crimes do artigo 2º, vamos lá, fazer declaração falsa. 2, deixar de recolher no prazo legal, que é a propensão indébita, que agora tem no Código Penal e tem aqui. Exigir pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre a parcela dedutível deduzido do imposto de contribuição como incentivo fiscal. Então, o cara tem incentivo fiscal e não aplica naquilo que tem que aplicar e tal. Embora não traga prejuízo para o erário, porque o incentivo ia ser dado igual, só que a pessoa exigiu, eu vou te dar essa isenção desde que tu me dá uma grana aí. A isenção tem que dar conforme a lei. Então, se a pessoa pediu isenção lá do IPTU, tu deu, mas tu está pedindo um valor. Então, e nós temos aqui deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcela de imposto liberado por órgão ou entidade de desenvolvimento. Então, também aqui, tem o incentivo fiscal da lei Rouanet, sei lá, para não pagar um certo tributo,
e o cara pega o dinheiro da Lei Rouanet e não faz a festa, o show, o teatro, o cinema, sei lá. Utilizar ou divulgar programas de processamento de dados que permitam o passivo da obrigação de dar possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida à Fazenda. Então, aqui é quando se altera os programas de controle de caixa, né, dentro dos mercados, esses caixas eletrônicos, esses programinhas aí de cupom eletrônico, o cara digita ali, passa no código de barra R$100 e lá no programa aparece só 50, é registrado 50. Ele é tipo um hacker organizado ali dentro para pagar menos tributo. Os crimes do artigo 2º, a pena é de detenção, não é reclusão, é detenção de 6 meses a 2 anos, e a multa calculada de acordo com o Código Penal, que o juiz vai definir de acordo com a capacidade do criminoso, né? Se for rico é maior a pena, se for pobre dispensa-se a pena, a multa, etc. Seus juízes fazem esse cálculo. O que eu estou propondo para vocês? Olha só, eu quero primeiro perguntar, vocês entenderam até aqui os crimes do artigo 1º e artigo 2º, Tiagão? Tudo certo? Na turma da manhã eu parei aqui, então eu não quero avançar aqui e deixar vocês mais na frente, porque depois vai dar confusão na hora da prova. Então eu quero fazer não é as mesmas questões, mas o mesmo conteúdo da prova da manhã e da noite é a mesma. Então hoje é terça-feira. Como na aula da manhã nós somos até 11 horas, porque eu falei sobre imposto de renda e falei... Aí teve uma aluna que perguntou, pessoal, como é que calculava o imposto de renda, se tinha abatimento que gasto em saúde e gasto em educação, imposto de renda. Eu dei o exemplo do cara que não paga, que não declarou o aluguel, né? E o cara que não declarou o aluguel, ele é pego pela malha fina e daí ele tem que declarar, daí ele tem que retificar o imposto de renda dele e pagar, senão ele vai preso. Então ele ganhou, sei lá, 200 mil de salário e declarou, porque o patrão declara, ele não tem como esconder o fato gerador do salário dele. Mas ele consegue esconder o fato gerador do aluguel porque ele combina com o inquilino não declarar o que pagou. Como para o inquilino isso tanto faz, porque não há desconto, se o pagamento de aluguel desse desconto em imposto de renda, todo mundo declararia o pagamento de aluguel. E o Estado faturaria uma fortuna, porque o dono do imóvel teria que declarar. Porque agora vem a palavra, conciliação das declarações apontaria A pagou aluguel para B e B tem o CPF tal. Os programas conversam entre si, eles olham A e procuram B pelo CPF, e aí vão ver que o B escondeu, omitiu a informação do aluguel recebido. Então a renda sobre o aluguel ele escondeu, para não pagar imposto de renda. Aí uma aluna perguntou, professor, mas então como é que funciona? Hoje não tem abatimento. Aí ela perguntou, empregada doméstica abate no imposto de renda? Também não mais. Por esse governo atual. Agora foi atual isso. Paulo Guedes que tirou alterou lá a lei, sei lá, tirou o desconto. Só se desconta do que tu recebeu no ano, o que tu gastou com medicina, odonto, questões médicas, questões de saúde, e educação. E tem um teto também na educação. De medicina não tem teto, mas da educação tem. Tu gastou, sei lá, 12 mil numa especialização, mas tu só consegue abater 2 mil e pouco. As domésticas saíram fora do abatimento. Então não adianta tu declarar mais que tu paga 1.000 por mês para tua doméstica, 2.000 por mês para tua empregada lá, tua auxiliar lá, tua secretária do lar lá, sei lá como é que é o nome. Não adianta mais, porque não abate mais. Então tu pega os 200 mil, tira o que tu já pagou de previdência, né, o que foi descontado do teu salário de previdência. Então, se tu ganha 200 mil, tu pagou lá, sei lá, tu pagou 7 mil de previdência, então dos 200 menos 7, porque isso é uma contribuição. Tu não pode pagar imposto sobre uma contribuição, para não haver bis in idem, né? Cobrar o mesmo ente, cobrar 2 vezes sobre o mesmo valor. Depois tu tira o que já foi pago na fonte, que o teu empregador descontou. Então, dos teus 200 mil, tu já baixou lá para 120. Aí tu entra com os gastos de saúde e baixou para 80. Aí tu entrou com a educação dos teus filhos, teus dependentes, e baixou para 60. Então a base de cálculo do imposto de renda é 60, não é os 200. Porque tu tem que ir fazendo esses abatimentos. Então na declaração de imposto de renda, aí tu escondeu a renda do aluguel, que levaria para 120 de novo, né? Aí a base de cálculo é mais alta, incide a alíquota, vai ter mais tributo a pagar. Se a Receita descobre, teu inquilino te sacaneia e declara, na conciliação dos dados vai aparecer.
Se tu não pagar, não retificar teu imposto de renda e pagar sobre esses 60 mil, o imposto relativo, né? Tem que recalcular isso. O sistema recalcula automaticamente. Tu pode sofrer o quê? Uma execução fiscal. Primeiro vai ter uma cobrança administrativa, uma notificação para te pagar. Tu não pagou em 30 dias, não impugnou, vai para a dívida ativa e tu vai receber uma execução. Tu vai sofrer uma execução e vai, se houver representação dessa omissão, tu vai responder um processo penal. E é isso que eu expliquei hoje de manhã para a turma aqui. Aí eu abri o imposto de renda, a minha declaração, e fui mostrando para eles ali que tu pode retificar. Depois de feita a declaração, tu pode entrar e retificar. Professor, Fala, Gilson. aí nesse caso que o senhor contou agora, aí ele cai no artigo 1 ou no artigo 2? No caso, ele é formal? Se tu não pagar, é crime material, né? Tu omitiu a informação e não pagou. Está comprovado que tu não pagou. Ah, sim. Tu vai ser denunciado pelo artigo 1º. Se tu vier a pagar, a Receita Federal não leva a representação para o Ministério Público. Se tu fizer um parcelamento, também não há representação ao Ministério Público Federal. Porque tu está parcelando. Então, eles não querem que corra o processo. Porque isso é problema para eles também, o processo. É caro o processo judicial. Então, se tu deixar de pagar o parcelamento ou não fizer o parcelamento não pagar, daí vai ser representado pela Receita o teu nome a dívida, tudo. Vai ter que instruir o processo. Aí há uma denúncia do Ministério Público Federal para o juiz federal. E tu vai ter que responder. Professor, se o juiz já recebeu a denúncia e eu vou lá e quero pagar, daí essa discussão que nós vamos fazer na aula que vem. Se vai extinguir ou não a punibilidade pelo pagamento, depois da denúncia feita. Até a denúncia, com certeza, tu consegue extinguir a punibilidade. Feito o pagamento, aplica-se o princípio do utilitarismo, está resolvido o problema criminal, penal. E se tu pagou, está resolvido o problema administrativo de receber o tributo também. Então, nós temos que orientar os clientes, né? Tem cliente que chega para ti e diz, olha, eu omiti informação, caí na malha fina. Tá, mas tu deve isso ou não deve? Eu devo. O que é isso? Ah, imposto de renda lá que eu não coloquei meus arrendamentos lá que eu tenho lá numas terras. Então, vamos retificar o imposto de renda, vai lá, recolhe, resolve o teu problema. Tu vai resolver dois problemas. O administrativo, vai ter uma certidão negativa, né, que não deve nada. E segundo, tu vai evitar a representação porque às vezes, quando não está claro, a Receita Federal representa para a Polícia Federal. Nos casos dos tributos federais, né? Se for tributo estadual, municipal, vai para a Polícia Civil. Mas vai para a Polícia Federal e a Polícia Federal vai atrás do cara também. Para saber se ele parcelou, entendeu? Vai investigar e tal. Às vezes a Polícia Federal segura o processo, porque o cara vai lá na polícia e diz, olha, eu já parcelei, está aqui, daí a Polícia Federal segura, nem leva para o promotor nem fica sabendo que houve o crime, mesmo que seja um crime de ordem pública, certo? Teve um dia que eu fui fazer um documento lá na Polícia Federal e estava um inspetor lá da polícia, lá um agente da Polícia Federal, e eu perguntei para ele como é que funciona, se na prática, né, dentro da Polícia Federal. Diz ele, olha, a gente recebe a representação, procura o criminoso, investiga, procura, acha ele, localiza, e aconselha ele, meu amigo, vai lá parcelar, ou senão a gente vai fechar o inquérito aqui, vai levar para o promotor aqui da Procuradoria da República, a Procuradoria da República tem um cara lá que vai jogar para frente isso aqui, nós vamos deixar mastigadinho para ele, tu tem o tributo lançado, está confirmado o crédito deles, eles têm um crédito, tu está devendo. Mas tu não está sendo preso porque está devendo, tu está sendo preso porque tu omitiu a informação. Só que o prejuízo tu tem que resolver. Tu resolvendo o prejuízo, tu resolve a ação penal também. Repito, não se é preso por falta de pagamento. Professor, mas eu declarei o arrendamento, eu declarei o aluguel, declarei a minha renda, só não pude pagar. Tranquilo, pode dormir tranquilo. Tu vai entrar em dívida ativa, eles vão executar e vão penhorar um bem teu se tu tiver bem. Não, mas eu já me desfiz dos bens, tu vende tudo. Bom, então, esse processo vai ficar 1 ano lá parado, não vão encontrar os bens. Tu não precisa nem colocar advogado, deixa quieto. Depois de 1 ano, o promotor arquiva, ele cita o procurador para ele se manifestar. Ele não vai se manifestar porque não encontrou mais bens nem nada. Aí, depois de 1 ano, o juiz manda para o arquivo administrativo, arquiva administrativamente. Passados 5 anos, o arquivamento, então demora 1 ano, arquiva, daí tem que passar mais 5, então vai dar 6 anos. Passado mais 5, acontece a prescrição intercorrente, a prescrição que acontece dentro do processo. E aí o crédito tributário está extinto.
Certo? Então, tu declarou tudo, tu não é criminoso, tu só ficou inadimplente. A inadimplência é dívida civil, não é crime. Então, no Brasil, o problema é esconder o fato gerador. Por isso que o leão fiscal de tributo, o auditor fiscal, ele está aqui, ó, está aqui na fase do fato gerador. Ele tem que fiscalizar a empresa se ela está industrializando, se ela está vendendo. Para a ICM é fiscalizar a venda. Se é IPI é fiscalizar a industrialização. Se é ISS municipal é fiscalizar o serviço. A maior dificuldade dos fiscais do município é fiscalizar serviço de banco, porque eles escondem o serviço. Eles têm mais de 200 serviços que eles prestam para os clientes. Tudo que é coisinha que tu acerta com o banco é um serviço que ele tem que pagar. Eles não pagam. E se a multa é pequena, eles esperam o fiscal descobrir. Quando o fiscal descobre, eles pagam a multa e resolvem o problema. Tem que fazer o quê? Tem que denunciar criminalmente. Aí começa a pegar o gerente, aí começa a pegar o dono do banco. Aí tem... Por isso que a criminalização tributária, ela possibilita essa outra lógica de tentar encurralar o cara pela criminalização, que é o objetivo da lei essa, né? E é o objetivo da mudança da lei penal do Código Penal também. Legal? Bom, na semana que vem, Gilson, vamos fazer a chamada daqui a pouco. Anota para mim, faz favor, tu que está me acompanhando aí todo dia. Nós vamos ingressar no slide que é os crimes praticados por servidores públicos. Aqui, ó. Slide 22, exatamente, esse que está na tela aqui, ó. Servidores públicos têm tratamento diferenciado. Eles deveriam proteger o país, deveriam ser patriotas, essa coisa toda, mas eles, na função, e eu vou anunciar aqui para a novela da semana que vem. Existe um crime praticado por servidor que acontece antes dele assumir o cargo. Isso é só no Brasil, né? O cara passou no concurso, vai ser fiscal do ICMS, ele vai lá na loja, na cidade que ele vai ser fiscal, e diz o seguinte, ó, eu preciso que tu já comece a me dar uma grana aí, porque eu não assumi ainda, mas eu vou ser fiscal aqui, e se eu for fiscal aqui eu vou te ferrar. Então, antes de iniciar a função, o exercício da função, é considerado crime. Pedir vantagens na função e antes mesmo de iniciar a função. Quer dizer, o cara já é malandro antes de começar a trabalhar. Mas isso nós vamos ver a semana que vem. Legal? Então, nós estamos aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós vamos fazer a chamada para poder liberar o pessoal. Eu sugiro, agora de coração aqui, eu sugiro para vocês, pessoal, deixa eu fechar aqui o slide 22, que é o que nós vamos começar na semana que vem. Thiago vai embora, ver o jogo do São Paulo com o Palmeiras hoje. Pessoal, olha só. Deixa eu abrir aqui. Eu sugiro, peço encarecidamente, é para o bem de vocês. Eu vou postar agora, daqui a pouco, eu vou postar a aula da manhã, que ela explica essas coisas do imposto de renda, essas outras coisas. É uma aula maior que essa que eu estou fazendo agora. Essa aqui durou 1h30, 1h e pouco. A outra aula de manhã teve intervalo e tal. Ela durou mais ou menos a mesma coisa, só que ela teve intervalo. Mas ela tratou alguns outros assuntos. Em tese é a mesma coisa que eu falei. Mas tem algumas coisas a mais que eles me perguntaram a mais. Então não custa, vocês têm tempo hoje, dar uma assistida nessa aula que eu vou postar no YouTube, lá na minha página do YouTube, né? Que vocês entram lá, João, Emil, vocês entram lá e vocês podem assistir a aula da manhã. Então, vocês complementam a aula da noite com a aula da manhã. Então, isso aqui é a facilidade da internet, dessa câmera que está aqui. Tem câmera aqui embaixo no computador, tá? Uma beleza. Então, vamos fazer a chamada. Abram para mim, por favor, o microfone, para que fique mais fácil aí. E o Thiago vai olhando para mim ali, Thiago, no... Ah, não tem como olhar, né? Não tem. Ah, tu tem no computador aí? Não, né? Não. Ô, Gilson, então tu olha aí no... Gilson, a Maíra, a Mariana, por favor, olhem no chat ali, se alguém responder pelo chat, eu vou perguntando aqui pelo microfone, se alguém responder aí no chat, vocês vão me avisando, para a gente ser mais rápido. O Arthur está aí? Abre o microfone. Responde, presente, senão... professor. Obrigado, Arthur. Boa noite. Bruna Modeste. Camila Martins. Presente, professor.
Obrigado. Carlos Henrique Zin. Carlos Henrique, não? Daniel. Daniel está aí. Professor, o Daniel está no chat, presente. Tá. Danilo Torres. Presente, professor. Obrigado. Eduardo Costa, nosso cantor sertanejo. Professor, o Eduardo Eduardo e o Carlos Henrique também sinalizaram no chat que estão presentes. Tá. Elias. Elias. Elias também, professor. Ó, dá para botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui a chamada, ó? Estão conseguindo ver aí? Mais ou menos. Mais ou menos. Fica num ângulo diferente. Hã? Fica num ângulo diferente. É. Tá de lado, né? Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Mas tranquilo, Ah, professor. não. Bem tranquilo. Vamos lá. Então vamos lá. Elias já respondeu ou não? Respondeu aqui no chat, professor. Tá. Esther. Felipe Stork. Presente, professor. Esther? Felipe Stork, já estava aí Esther. hoje. Presente, professor. Tá. Fernanda Mitman. Presente, professor. Fernando Mitman. Flávia Ferreira. Presente, professor. Obrigado. Gilmar Alves. Gilson, tá aí. João Presente. Gabriel. João Gabriel sinalizou no chat. Tá, o Gilmar não, né? Gilmar não. Laís da Silva. Presente. Obrigado. Leandro de Oliveira. Presente, professor. Leonardo de Souza. Leonardo. Tem o Leandro e o Leonardo. É uma dupla. Leonardo não veio. Letícia Kreninski Golan. Presente está no chat, professor. Obrigado. Mayra, tá aí. Eu, presente. Mariana, tá aí também. Presente. Mariana Sabino. Não? Matheus Sagaz. Obrigado. Rafael Vale. Do Vale. Presente. Obrigado. Ricardo Herrera. Presente, professor. Obrigado, Ricardo. Rodrigo Chipitoski. Rodrigo. Não? Sayonara. Boa noite, presente. Obrigado. Sara Isabela. Presente, professor. Obrigado. Sônia Good. Boa noite, professor, presente. Obrigado. Tainara Maria Cabaleiro. Deve ser parente do Juan Cabaleiro, né? Tainara Maria Cabaleiro. Taine Stephanie. Boa noite, presente, professor. Quem é que respondeu aí antes, aqui embaixo aí? Tainara. Eu respondi no chat. Respondeu. Oi? Tainara? Tainara respondeu no chat, professor. Tá. Tainara. Taine? Taine abriu Eu, o microfone professor, e respondeu. Ah, tá. Obrigada. Tiago Ramos. Obrigado, Taine. Tiago? Tá aqui o Tiago. Tiago Ramos. Que é irmão do Tony Ramos. Tem o Tiago Ramos. Eu tinha uma aluna minha que era Tônia Ramos. Trabalhava na Câmara, que é Tônia Ramos. O Rodrigo também respondeu no chat, professor. Tá. E o Vitor? Presente, professor. Obrigado. Mariana Sabino, não. Leonardo de Souza. Gilmar Alves e Bruna Modeste. Professor, o Gilmar estava antes na aula, mas ele caiu e está tentando voltar. Ele avisou no WhatsApp. Tá. Não sei se ele vai E a conseguir Bruna? entrar.
Tá ok, já botei presença. A Bruna aqui não tá? Bruna, Leonardo Souza e Mariana Sabino. 3 não vieram. Boa noite a todos, obrigado. Assistam então essa aula da manhã. Eu vou colocar ali, terceira aula, Direito Tributário 2, matutino. E aí eu vou botar também terceira aula, Tributário 2, noturno, certo? Então, vai ali a matéria e vai o ano, 2021-2, 2021-2, ali vocês assistem a aula de hoje de manhã e a de hoje de manhã. Professor, o Gilmar sinalizou aqui o problema que o Gilson relatou, tá? Tá, joia, obrigado. Ficaram só 3 aqui na falta. Certo, meu amigo Tiago? Estamos sem bar, sem nada aí, tudo. Esses barzinhos da frente fecharam tudo. Eu acho que até o velho ali do... Como é que era o amarelo ali? Como é o... Tem um sushi ali, professor. Não é... sushi não dá para comer, né, cara? Tem que comer churrasco, vai comer sushi. Tá mas tem uma cerveja lá também, né? Ah, bom. Então tá. Cerveja com cerveja. Cerveja acompanhada de cerveja. Me ouve, é Carlos. Fala, Carlos, fala. Eu gostaria de uma ajuda sua numa questão de... Eu e a Sônia, que assiste a aula, também estão participando de um concurso de Direito Processual Penal e tem um crime contra o patrimônio lá. E a sua aula é bem relevante. Se o senhor pudesse me ajudar numa situação aí, me colaboraria com a pesquisa. Tu quer me mandar por e-mail? Como é que tu quer fazer? Não, eu acho que dá para todo mundo ouvir aqui, que eu acho que é bem pertinente a aula, é uma questão de Vamos ver se eu sei, se eu posso te ajudar. No caso, posso te ajudar. No caso lá, é um advogado, ele prestou um contrato com uma empresa. Certo? Sim. E ele recebeu o rendimento pelo trabalho que ele prestou nessa empresa, só que quando foi para fazer o pagamento, ele adquiriu um imóvel que ele colocou no nome do sobrinho. Ele fez uma doação para um sobrinho e ele pediu para que a empresa pagasse diretamente para o vendedor do imóvel. Certo? Como que se comporta? Na verdade, no fim das contas, ele até no processo penal, envolve outras coisas, mas no processo penal ele diz que ele fez isso para que não tributasse, né? Para diminuir a circulação do dinheiro no nome dele. Sim, ele teria que pagar imposto de renda primeiro. Certo. Um abraço, Vitor. Um abraço. Obrigado pela presença aí. Prestigia de novo, hein, de novo. Não recebeu o pagamento do salário, do serviço, ele teria que pagar o imposto de renda. A não ser que ele fosse um escritório de advocacia, uma sociedade de advogado, ele pagaria o Simples Nacional e depois ele distribuiria o lucro para ele. E quando ele fez a doação, incidiria o ITCD para o sobrinho. Certo. Como ele fez uma operação jurídica ilegal, entende? Para fugir das diversas incidências dos fatos geradores que confirmam as incidências do imposto de renda e do ITCD. E aí só pagou o ITBI quando o sobrinho recebeu o imóvel, porque aí Sim. Quando foi transferir o imóvel, ele obrigou. É para ele, né? Para ele, o imóvel dele, né? O imóvel ia para ele. Ele pagou o ITBI do imóvel que ele adquiriu para o município, mas ele deixou de fora a União no imposto de renda e deixou de fora o Estado no ITCD e pagou o município no ITBI. Quando ele deveria pagar tudo isso, né? Uma cadeia. Imposto de renda, doação, ITCD e ITBI. Ele atalhou o dinheiro do salário dele, da remuneração dele, para a renda dele, ele passou para o sobrinho sob a forma de pagamento. Ele deu essas pichotadas aí. Às vezes não aparece isso, né? Às vezes isso some no negócio, né? A questão maior é que ele está sendo acusado de crimes de corrupção, porque envolve funcionário público, tem uma série grande ali. O problema é que, em relação como... o que me chamou a atenção é que o senhor tipificou todos esses crimes contra o patrimônio como da esfera penal. E nessa situação, quando existe uma condenação penal e envolve patrimônio, tem um outro crime que... o Estado pode dar o perdimento desse patrimônio. Isso me chamou muita atenção. Eu acho que não. Eu acho que nesse caso não é como se fosse contrabando, descaminho, que é o perdimento. Aí é uma lei federal. Aí não cabe o perdimento do imóvel por parte do sobrinho. O sobrinho recebeu o pagamento, né?
e vendeu para ele. Eu acho que cabe a cobrança administrativa e depois judicial lançar esse crédito, e se ele pagar, ele resolve o problema dele. E eu nem acho que isso incida como sendo um crime da função dele. Não é em função da função que ele cometeu isso. Isso eu não sei se afeta. Agora, se ele for condenado criminalmente, ele perde o emprego público, aí ele tem que evitar... Não, ele não é... Ele é o polo ativo da situação, né? Ele, no caso, é o corruptor. Mas ele tem esse contrato que, no caso em apreço ali, eles dizem que é um contrato para pagamento de propina, mas ele é um contrato por prestação de serviço. Ele é um lobista, vamos dizer assim, né? Ele faz a aproximação da empresa privada com a esfera pública. E ele recebeu isso a cargo de honorários. Eu entendo, na verdade, a gente está fazendo uma apelação desse crime. O meu entendimento é apenas que ele cometeu um crime tributário, né? Essa é que nem é da esfera estadual. O crime não é a venda do serviço dele. O crime não é a venda do serviço. É a forma com que ele... Porque o sobrinho teria que ter um contrato de prestação de serviço com a empresa e receber o pagamento. E ele ficar de fora dessa... A empresa teria que aceitar, né? A empresa teria que aceitar uma declaração de que ele estaria... Só que, claro, isso já agora não aconteceu mais. Então, a tua defesa é ir por aí. Não há crime de improbidade nem contra o patrimônio. O que existe é crime tributário de não prestar informação, omitir informação da Receita. Receita Federal, Receita Estadual, Receita... A municipal, ele não tem nada a ver, mas a estadual e a federal, ele pode ser denunciado. Né? Certo. No caso ali, daí a competência para julgar esses crimes, ele teria que ser da competência federal, daí, né? Porque começa por lá, né? O crime dele foi de imposto de renda, né? Mas ele declarou, não declarou no imposto de renda também, né? Não declarou. Ele, justamente no depoimento dele, a delegada, ele fala que ele simplesmente pediu para que pagasse, para que não gerasse o imposto de renda, né? Para que diminuísse no tributo. Ele omitiu a renda. Só isso, certo. Ele não... O fato de então, não ter pago... A competência para processar esse crime é federal, é isso, né? Isso. Certeza. Okay. Fechou? Obrigado, querido. Um abraço. Qualquer coisa aí, fiquem à vontade. O professor recebeu meu projeto, Flávia. Flávia, vou dar uma olhada, Flávia. E se eu não te respondi, deve estar lá no meu e-mail que eu vou responder amanhã. Amanhã de manhã eu já cuido disso. Certo? Valeu, Gilson. Obrigado pela ajuda aí. Boa semana. A Mariana também, a gente botou presença aqui, né? Vamos ver aqui. Mariana. Professor. Oi. Eu já comecei a escrever o meu projeto, tá? Talvez eu coloque mais algumas referências ali que eu fui encontrando. E daí eu comecei pelo... Eu não sei como é... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Eu comecei pelos atos de improbidade administrativa, daí estou explicando os atos, né? Botei a base constitucional. E daí estou fazendo... Agora eu vou entrar nos princípios administrativos relacionados à improbidade administrativa. E aí, eu comecei pelo princípio da moralidade administrativa. E estou discorrendo sobre. Tá? Até quando eu tenho que entregar os 3 capítulos? Tu tá fazendo tudo nesse semestre, né? Sim. Tu tem que te organizar, porque tu vai ter que ir para a banca. Então, eu a princípio vou lançar a nota da banca já, porque agosto, setembro, se tu conseguir até a final de setembro entregar os 2 primeiros, aí outubro tu entrega o 3º e já vai para a banca, né? Sim, eu vou fazer... Se tu tiver tudo, daí tu já entrega tudo e a gente vai corrigindo o que tem que corrigir para... eu vou entregar os 3 daí, os 3 capítulos, pode ser? Sim, pode ser. Então tá bom então. Eu vou encerrar a gravação dessa 3ª aula de Direito Tributário 2 noturno aqui para a gente poder ficar na conversa, mas sem a gravação.